Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omnipédia. Como vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo interessante que eu já pensava em fazer há muito tempo. Primeiro porque é um tema que tem a ver com o Brasil. E uma das propostas que eu estabeleci quando criei a Omnipédia é a de falar bastante a respeito da história brasileira, porque eu acredito que ela é no mínimo subapreciada aqui no país. Muita gente não sabe muito e muita gente não sabe nada a respeito da história da sua própria nação, e eu não acho isso uma situação satisfatória. Então eu vou dar a minha contribuição para tentar mudar esse quadro. E como vocês vão ver, é uma história muito interessante, então ela vale a pena ser contada. E além do mais, eu também quero discutir a respeito dessa história porque eu acredito que ela é um dos casos mais interessantes para a gente ponderar a respeito daquela velha discussão entre heróis e vilões. O que constitui um herói e o que constitui um vilão. Uma discussão que é tão aplicada de forma tão frequente em tantas figuras históricas, e com essa de hoje não é diferente. O vídeo de hoje tratará da trajetória histórica de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido pela sua famosa alcunha Lampião, conhecido como o cangaceiro arquetípico, o líder do bando mais famoso desse fenômeno social, desse movimento, desse período histórico e desse fenômeno que foi um fenômeno político, foi um fenômeno econômico, foi um fenômeno militar, de certo modo, foi um fenômeno social, um dos mais importantes da história do Nordeste brasileiro. Hoje nós vamos saber a respeito da vida dele, dos seus feitos bons e maus e da trajetória do cangaço como um todo, porque ela afinal precede a história de Lampião e também o sucede até certo ponto. Mas antes de nós começarmos a falar a respeito do senhor Virgulino, eu peço a todos, como sempre, que deem um like neste vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos que possam se interessar e considerem um meio de contribuição direto com o canal através do Pix. O QR Code está aparecendo agora no canto superior esquerdo da sua tela. Se quiser contribuir, basta escaneá-lo. Com tudo isso dito e já fora do caminho, comecemos a falar a respeito da trajetória histórica de Lampião e do cangaço no Nordeste brasileiro. O fenômeno do cangaço foi, sem sombra de dúvidas, um dos acontecimentos socioeconômicos mais relevantes da história do Brasil moderno, e impactou especialmente o contexto do Nordeste brasileiro entre o final da chamada República Velha, marcada pelos domínios das oligarquias mineira e paulista, e o início da chamada Era Vargas, um período da história brasileira marcado em especial pela ascensão política de uma de nossas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais controvertidas figuras públicas em todos os tempos, Getúlio Vargas. Mas antes de falarmos dessa fase mais aguda do fenômeno do cangaço nordestino, vamos retroceder um pouco no tempo, para falarmos a respeito das origens desse fenômeno e de que maneira ele evoluiu até o ponto de se tornar, a quando da derrocada de sua mais ilustre figura, em um acontecimento social tão sério que ensejou até mesmo no envio de tropas federais desde o Sudeste para combater seus membros. As origens do fenômeno que ficaria conhecido como cangaço se encontram já no período da independência brasileira de Portugal, nos idos do início do século XIX, quando a ordem social e econômica vigentes foram rompidas e novos fenômenos precisaram surgir para substituir aquilo que existia antes. Mas ele só começou mesmo a tomar os moldes pelos quais seria reconhecido até hoje ao final do século, em especial por conta de alguns eventos adversos ocorridos neste período, como secas persistentes e agudas no semiárido nordestino, o famoso sertão, que dificultaram em muito a subsistência de milhares de pessoas, trouxeram a fome e o desespero por sobre as populações locais e propiciaram, naturalmente, conflitos de interesse entre as diferentes classes. O fenômeno do cangaço nesse período é algo envolto em especulações, pois não haviam muitas fontes preocupadas propriamente em fazer registros detalhados sobre essa gente ou sobre este período. Mas de acordo com um dos maiores escritores brasileiros do período, Euclides da Cunha, autor do famoso livro Os Sertões, a origem do próprio termo cangaço está na palavra canga, nome dado à armação de madeira usada naquela região para atrelar os bois aos arados e às carroças, o que se devia ao fato de os cangaceiros serem essencialmente nômades, devido ao fato de serem naturalmente homens procurados que não poderiam permanecer durante muito tempo no mesmo lugar, com todas as suas posses sendo carregadas ou em carroças ou sobre seus próprios lombos, penduradas pelo corpo. Essa proposta de origem etimológica é famosa, mas ainda assim não sabemos se essa é a realidade e permanece sendo apenas uma hipótese. De todo modo, o termo cangaceiro era sim empregado e de forma muito mais ampla do que se imagina.
No começo, ele não se destinava apenas a se referir aos bandidos do sertão, mas sim a todos os camponeses pobres da região, que viviam uma vida igualmente nômade por conta da dificuldade em encontrarem um local propício para uma ocupação prolongada naquele meio ambiente seco e instável, migrando de trabalho em trabalho, e era usado em tom pejorativo, em especial pelas classes superiores, como forma de deboche. Também é importante apontar que o fenômeno do cangaço, sendo um movimento social de redistribuição de renda, tanto quanto uma questão de segurança pública, também está diretamente ligado ao declínio econômico severo que a região Nordeste como um todo sofreu ao longo daquele período, com a diminuição da ênfase no cultivo da cana-de-açúcar, uma cultura historicamente muito ligada à região, em favor do café, durante os tempos do Império, um tipo de plantio que foi dominado pela região Sudeste. E, naturalmente, as secas e as agruras climáticas da região também não contribuíram em nada para prevenir o declínio econômico. A influência política da região também decaiu bastante após o século XVIII e durante o século XIX, com a mudança da capital da colônia desde Salvador, na Bahia, até o Rio de Janeiro, fazendo com que o movimento econômico que causou o declínio da economia do Nordeste também alterasse de forma drástica seu foco, passando das grandes propriedades em forma de plantation para uma ênfase na pecuária e na agricultura local, em pequena escala, de gêneros mais variados, para abastecer os mercados regionais. Isso provocou o surgimento de um fenômeno que, essencialmente, era apenas uma derivação natural do sistema antiquado de capitanias e sesmarias que já imperava no Brasil desde os tempos do início da colonização e que também marcou de forma profunda o início do período do cangaço no Nordeste, o coronelismo, uma dinâmica na qual alguns poucos senhores poderosos e privilegiados detinham a maior parte das terras da região, além de controlarem também o melhor solo, e que usavam de seu poder econômico, político e até militar para influenciar os rumos de toda a sociedade nordestina a favor de seus próprios interesses, algo que podemos ver em diversas produções culturais centradas nessa região, como por exemplo no filme cômico O Noviço Rebelde, protagonizado pelo ator cearense Renato Aragão, mais conhecido como Didi, um dos comediantes mais famosos do Brasil em tempos recentes, no qual seu personagem acaba entrando em rota de colisão com um desses poderosos coronéis de uma forma tão intensa que acaba motivando seu exílio, por assim dizer, no Rio de Janeiro, para ficar distante da influência do poderoso Senhor das Terras. O filme, obviamente, se passa em um período muito mais recente do que a história que estou contando aqui, e é, acima de tudo, uma obra satírica, mas ainda assim, serve bem para ilustrar essa dinâmica de poder. Os coronéis nordestinos não tinham nenhum tipo de escrúpulo em intimidar, deslocar, ameaçar e até mesmo em matar aqueles que desafiavam seus interesses, como legítimos senhores feudais, e para cumprir esse tipo de propósito, eles mantinham sob seu comando exércitos de homens que eram um misto de vaqueiros, que cuidavam dos afazeres do dia a dia de suas propriedades, e de capangas pistoleiros, que executavam sem hesitar o tipo de trabalho sujo que seu patrão tinha em mente. Tais homens passaram a ser conhecidos como jagunços, e eram em essência muito semelhantes a um cangaceiro clássico, embora diferissem naturalmente por conta do tipo de empregador que tinham. Existiam também homens que executavam o mesmo tipo de trabalho a serviço de governos de cidades, províncias ou estados, e que também diferiam dos cangaceiros por conta disso, servindo muito mais como uma espécie de mercenários oficiais. Agora, falando sobre os cangaceiros em sentido estrito, eles se originavam de várias formas, mas eram normalmente oriundos das classes baixas, e formavam bandos itinerantes, fosse por uma questão de calamidade e necessidade, quando as secas e adversidades arruinavam seus meios de vida tradicionais, ou por confrontação, quando entravam em atrito com alguma forma de poder estatal ou, principalmente, com algum coronel com ideias diferentes das deles, o que quase invariavelmente descambava em violência. Para além das disputas por terras e por política, as secas continuaram a assolar a região de forma severa, e para além da grande seca do ano de 1877, ainda durante o período imperial, que clamou as vidas de mais de 400 mil pessoas, houveram ainda secas dignas de nota nos anos de 1915 e 1932, já no período republicano, que causaram ainda por cima um grande problema social para os governos locais. Um número enorme de retirantes pobres que fugiam de suas terras natais em busca de algum local em que pudessem sobreviver àquela agrura. Esses retirantes foram tratados de uma forma que só pode ser descrita como desumana, sendo confinados nos chamados currais humanos, legítimos campos de concentração onde essas pessoas eram mantidas, para que não tivessem a chance de desestruturar e provocar pressões sociais em diferentes pontos do Nordeste, em especial nas grandes cidades da Zona da Mata, que tendiam a ser seus destinos preferidos, por serem vistas como lugares onde as melhores oportunidades de encontrar subsistência naquele contexto se encontravam.
Essas pessoas foram enclausuradas em barracos rudimentares, cercados por arame farpado, enquanto eram vigiadas dia e noite pela polícia local, com água e alimentos grandemente racionados, vivendo essencialmente como prisioneiros do Estado. Não é à toa, portanto, que esse período entre o final do século XIX e o início do período Vargas foi aquele em que o fenômeno do cangaço ganhou mais força. Ele foi uma resposta deliberada das classes mais oprimidas e desprivilegiadas a um cenário caótico de crise, fome, deslocamentos forçados, opressão de poderosos e outros elementos desfavoráveis, que tornaram a vida naquela porção já complicada do Brasil ainda mais difícil, em especial para aqueles de menos posses. E de que maneira o principal personagem dessa nossa história e o principal cangaceiro da história do movimento se tornou uma lenda para começo de conversa? Como foi sua entrada nesse mundo, e de que maneira ele galgou os degraus da fama até vir a se tornar um dos personagens mais reconhecíveis do imaginário popular brasileiro? Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Vila Bela, que hoje é conhecida como Serra Talhada, um pequeno município em Pernambuco, no dia 4 de junho do ano de 1898, como terceiro dos filhos do casal José Francisco dos Santos e Maria Sucena da Purificação. A data de nascimento que acabo de apresentar é aquela que consta da versão mais difundida de sua biografia, mas existe aí alguma controvérsia sobre sua data de nascimento real. Existe também a data de 12 de fevereiro do ano de 1900, que teria sido fornecida pelo próprio Virgulino a um escritor durante uma entrevista muitos anos mais tarde, em 1926. De todo modo, os primeiros 21 anos de sua vida foram passados como um humilde artesão, ainda que ele fosse alfabetizado, algo incomum nas classes trabalhadoras daquela região pobre e do período histórico como um todo, e inclusive tivesse o hábito de usar um par de óculos para suas leituras. No ano de 1919, o pai de Virgulino foi morto pela polícia local, no contexto das muitas e violentas disputas de terra que ocorriam entre sua família e diversas outras famílias locais, e isso, combinado ao fato de que o coronel local decidiu apoiar ostensivamente uma das famílias rivais à de Virgulino em suas disputas, fez com que o rapaz jurasse vingança, passando a participar daquele momento em diante, juntamente com 2 de seus irmãos, do bando de cangaceiros do Sr. Pereira, um afamado bandido local, já que aderir a um grupo como aquele seria a forma mais lógica de se buscar vingança contra as forças públicas, que eram, em última análise, direto ou indiretamente também subordinadas ao coronel local. Contudo, de acordo com estudiosos da vida do cangaceiro e do fenômeno em si, essa história muito provavelmente faz parte de uma tentativa deliberada por parte do próprio Virgulino em criar a posteriori um mito glorificado de sua própria origem naquela vida, uma história nobre de vingança e redenção, pois ele era acima de tudo um homem bastante vaidoso, que desejava deixar para a posteridade um belo legado, quando na realidade ele teria desobedecido às ordens de seu pai e entrado para o cangaço antes mesmo do assassinato, e não depois, tendo sido portanto motivado não por um sentimento de ultraje e vingança, mas pelas meras convicções pessoais de um jovem arredio, algo bem menos nobre em uma segunda olhada. Em 1922, o Sr. Pereira abandonou a vida do cangaço e deixou seu bando a cargo de Virgulino, que àquela altura já havia se tornado conhecido da forma como a história também lembra de si, Lampião, embora a origem desse apelido não seja tão clara assim. A versão mais famosa para essa origem diz respeito à habilidade de Virgulino no tiro. Disse que ele era capaz de disparar seu rifle tão rapidamente, em sucessão, que ele permanecia iluminando suas cercanias o tempo inteiro enquanto ele atirava, quase como um lampião propriamente dito, e aparentemente ele tirava grande orgulho dessa alcunha. Pelos 4 anos decorridos após assumir o poder no bando, Lampião os liderou em incursões nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E em 1926, fugindo das autoridades locais, eles foram até o estado do Ceará, onde Lampião foi interpelado e, segundo a história registrada, tomou um belo de um sermão sobre sua vida criminosa de outra das mais famosas figuras do imaginário popular nordestino em todos os tempos, Padre Cícero, conhecido localmente como Padre Inciso, uma espécie de figura de aura quase messiânica em algumas porções do Nordeste até os dias atuais. No entanto, o religioso não se limitou a apenas repreender o cangaceiro, e também lhe fez uma proposta, pela qual ele e seu bando ficariam ainda mais famosos na história posteriormente. Naquele período, outro grande fenômeno social que vinha se desenrolando pelo interior do Brasil era a Coluna Prestes, um movimento político-militar de inspiração marxista, intimamente ligado ao movimento tenentista, outra questão que teremos que discutir num outro momento, e com a insatisfação de diferentes setores da sociedade brasileira da época com as oligarquias que dominavam a República Velha, e que percorria o interior do Brasil incitando episódios de desobediência civil e fomentando o descontentamento entre os camponeses.
Naturalmente, os poderosos na capital nacional não ficariam de braços cruzados simplesmente assistindo ao movimento militante socialista percorrendo livremente seu território mais interiorano, especialmente por ser este justamente o mais vulnerável àquele tipo de ideias subversivas, e é aí que entrava a proposta do padre Cícero a Lampião. O padre sugeria que, em troca da ajuda do bando do cangaceiro no combate à coluna Prestes na região, pois o governo sabia que aquele bando tinha um conhecimento apurado do terreno local e que, por isso, seria bastante eficiente no tipo de luta de guerrilha que se apresentava ali, Lampião e todos os seus homens seriam anistiados por seus crimes anteriores. E além disso, o próprio Virgulino receberia a patente de capitão do Exército Nacional, além de receber para si mesmo e para seus homens um arsenal renovado, formado por rifles modernos do período, além de mantimentos e outros itens necessários ao cumprimento de sua missão. A princípio, Lampião pensou em aceitar o acordo, mas essa noção apenas durou até o retorno de seu bando a Pernambuco, quando foram atacados mais uma vez pela polícia. Eles conseguiram escapar, mas então descobriram que as promessas de anistia dadas a eles eram sem valor, e que até mesmo a patente de capitão ofertada a Lampião era igualmente falsa, o que naturalmente colocou um fim a qualquer possibilidade de colaboração entre o bando e o governo. Lampião retornou rapidamente ao banditismo, só que agora muito mais bem armado e equipado do que antes, além de ter adquirido também o costume de se referir a si mesmo como Capitão Virgulino ou Capitão Lampião, pois mesmo que o título conferido a ele não tivesse valia oficial, ele ainda assim se aproveitaria do prestígio vinculado a ele. O bando retornou aos seus meios antigos, e embora continuassem sendo bastante bem-sucedidos, aconteceu ao menos um evento que foi tão surpreendente, tanto para eles quanto para seus inimigos, que se tornou até mesmo em um dos aspectos culturais mais lembrados e celebrados de toda uma comunidade até os dias de hoje. Em 1927, o bando de Lampião se encontrava no território do estado do Rio Grande do Norte, e no dia 12 de junho enviaram expressamente ao povo do município de Mossoró um telegrama avisando que se aproximavam para atacar a cidade, o que deixou a população naturalmente apavorada. Contudo, os moçoroenses não se deixariam dominar facilmente assim, e no dia seguinte, o bando se aproximou da cidade e enviou mais uma mensagem a ela, exigindo o pagamento da soma de 400 réis para que não invadissem o município, exigência essa que o prefeito de Mossoró recusou. O ataque à cidade começou ao fim da tarde, com o bando dividido em 3 grupos, cada qual responsável por um alvo importante no município, e os cangaceiros acreditavam que, até por conta de sua reputação, esse ataque seria mais uma vitória assegurada. No entanto, o povo de Mossoró havia se organizado à espera dos bandidos, em uma força mista de policiais locais e de uma milícia popular armada, e no intervalo de apenas 1 hora, eles conseguiram alcançar o impensável. Colocaram o bando inteiro de Lampião para correr de suas terras, deixando para trás alguns mortos e feridos, e expulsando o lendário cangaceiro de seu limite urbano. Esse evento foi tão importante e tão celebrado pelo povo da cidade que até mesmo foi erigido um prédio específico, conhecido como Memorial da Resistência Moçoroense, na cidade, com um acervo que conta a história completa desse movimento de resistência e dessa grande vitória do povo da cidade, e que ainda pode ser visitado hoje em dia, sendo um dos pontos turísticos mais importantes de Mossoró. A vitória do povo da cidade também enviou às pessoas por toda a região uma mensagem importante: a de que o bando de Lampião, embora temível, não era afinal invencível, o que com toda certeza representou um grande alívio para muitos entre o povo comum e um grave problema para os cangaceiros, pois a quebra da noção de invencibilidade nunca é um bom sinal para qualquer tipo de força militar ou paramilitar, e normalmente sinaliza o começo de sua derrocada. Em 1929, Lampião conheceu e se tornou enamorado a uma jovem de nome Maria Gomes de Oliveira, que tinha à época não mais do que 20 anos, e que era também casada a um primo, o sapateiro Zé de Neném. Não que isso realmente importasse ao cangaceiro. Por conta disso, ela decidiu abandonar o marido e a vida assentada, ingressando no bando de Lampião e se tornando sua mulher, quando passou a ser conhecida como Maria da Déa ou Maria de Lampião. Contudo, por conta de sua afamada beleza e de seu espírito forte e combativo, incomum para mulheres naquele meio duro, ela passou a ser conhecida também pela alcunha mais famosa de Maria Bonita, e se tornou a companheira de vida e de feitos de Lampião, permanecendo ao seu lado por 9 anos, e se tornando em essência a rainha do cangaço, por assim dizer. Isso se deu no ano de 1930, mesmo ano em que pode-se dizer que Lampião se tornou uma celebridade internacional, quando uma foto de seu bando foi veiculada no famoso periódico americano The New York Times, como o retrato do movimento do cangaço no Brasil.
O bando continuou a atuar de forma firme e enérgica por todo o território do Nordeste pelos anos seguintes, tornando-se no maior pesadelo das autoridades e dos grandes coronéis. E embora algumas pessoas entre o povo comum os enxergassem igualmente como meros arruaceiros e como um problema social que precisava ser exterminado, outros tantos tinham uma visão muito mais favorável do bando, enxergando-os como redentores das pessoas humildes, como campeões populares e como o único verdadeiro desafio existente contra a ordem estabelecida pelos poderosos. Visão essa que era ainda mais fomentada e fortalecida pelo bando, com ações como as doações frequentes de fundos a igrejas e sua vedação autoimposta a saquear pequenos comércios durante suas incursões. Além disso, as atividades do grupo também ficaram muito marcadas pelo elemento da violência extrema, com saques, sequestros, extorsões, torturas, assassinatos e o fenômeno da degola, ou seja, a decapitação de seus inimigos com o emprego não de um artefato rápido e pesado como um machado, mas sim de uma lâmina típica da região nordestina, conhecida como peixeira, muito usada também para cortar os ramos espinhosos dos arbustos e árvores do bioma da Caatinga, que dominava aquela região e era sempre um obstáculo formidável aos cangaceiros e aos outros sertanejos em seus deslocamentos pelas porções mais selvagens da região. Isso fez com que Lampião se tornasse, nas mentes de muitos, tanto naquele tempo como até hoje, em uma espécie de figura ambígua. Por um lado, um monstro sanguinário e, por outro, uma força vingadora do povo, quase como um tipo de Robin Hood nordestino. Uma visão que, como qualquer outra quando se fala a respeito de figuras históricas, é antes de mais nada dependente de uma questão de perspectiva, pois a história nunca é monofacetada. A trajetória do famoso Rei do Cangaço, de sua amada Maria Bonita e de todo o seu bando se encerrou já na aurora do dia 28 de julho do ano de 1938, já durante o período do infame Estado Novo, quando Getúlio Vargas havia assumido plenos poderes de ditador no Rio de Janeiro e não tolerava mais aquele tipo de movimento bandido no Brasil moderno, pois considerava aquela uma questão de segurança nacional. O bando havia se abrigado em uma fazenda no sertão do estado do Sergipe, e logo após rezarem o ofício religioso das 5 horas da manhã, eles foram pegos de surpresa por um grupo de policiais liderados pelo tenente João Bezerra, antes mesmo de tomarem seu café da manhã, e foram simplesmente aniquilados. A facilidade como isso se deu tem a ver diretamente com o fato de que Lampião considerava aquele esconderijo em particular como um de seus mais seguros, de modo que as precauções de segurança que haviam adotado eram mínimas, o que facilitou a aproximação silenciosa dos policiais e, consequentemente, um massacre com mínima resistência, além de sugerir também um ato de traição por parte de alguns de seus colaboradores, embora não se saiba até hoje quem poderia ter sido o traidor. O ataque durou apenas cerca de 20 minutos, mas foi devastador, e dos 34 cangaceiros ali presentes, 11 foram mortos no ato, com o próprio Lampião sendo um dos primeiros a tombarem, pois era naturalmente o principal alvo das autoridades. Maria Bonita foi ferida com gravidade pouco depois, e os outros cangaceiros, profundamente abalados com a morte de seu líder, bateram em retirada, deixando para trás os cadáveres dos companheiros e todos os seus pertences, além dos feridos, que a polícia confiscou. Os policiais, chamados de volantes, então empreenderam uma prática que hoje seria considerada completamente inaceitável e desumana, mas que era bastante comum naquele contexto. Eles arrancaram fora as cabeças de Lampião, Maria Bonita, que ainda estava viva quando foi degolada, e dos outros cangaceiros mortos, para que fossem levadas de volta consigo como provas indiscutíveis de suas mortes. De fato, até mesmo um pequeno rumor surgiu mais tarde, de que Lampião havia escapado ao ataque, e esse rumor se deveu ao fato de que um dos policiais envolvidos na operação, em estado de fúria, acertou em cheio um golpe com a coronha de seu rifle no rosto do cangaceiro morto, deformando-o de tal maneira que seus traços se tornaram difíceis de reconhecer, ensejando nessa história. As cabeças foram mergulhadas em uma mistura de querosene, aguardente e cal, para tentar preservá-las o máximo possível, e então a força policial responsável pelo feito passou a circular pelos estados nordestinos, exibindo-as ao povo como uma macabra prova de seu triunfo sobre o mais lendário bando de criminosos daquelas terras, mais como uma forma de se auto-enaltecerem do que realmente para tranquilizar os anseios populares. As cabeças foram também fotografadas, como aconteceu em Piranhas, onde foram posicionadas com cuidado e esmero na escadaria da prefeitura local antes de serem registradas, uma prática sinistra para os padrões atuais, mas que também tornou o fim do bando em um acontecimento ainda mais célebre do que já seria de qualquer forma, com as fotos circulando por jornais de todos os cantos do país.
As cabeças ainda passariam pelos estados de Alagoas, Sergipe, pelo sudeste brasileiro e depois retornariam à Bahia, onde permaneceriam durante 6 anos na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Estado, em Salvador, após o que foram transferidas, já bastante apodrecidas, para o Museu Antropológico Estácio de Lima, também em Salvador, onde permaneceram em exibição por mais de 30 anos. Durante este tempo, naturalmente, os familiares dos cangaceiros lutaram com todos os meios possíveis para tentar recuperar os restos mortais de seus parentes, para dar-lhes enterros dignos, mas isso só foi possível após 1965, com a promulgação da Lei 2867, criada especificamente para ordenar os sepultamentos dos restos do bando, e originada da pressão exercida em especial por círculos universitários da nova capital nacional, Brasília, junto a setores do clero e da sociedade civil. A saga de Lampião e Maria Bonita finalmente se encerrou em 6 de fevereiro de 1969, quando foram por fim enterrados em definitivo, enquanto os demais membros do bando foram enterrados uma semana mais tarde. No entanto, apesar de terem finalmente chegado ao ponto de seu descanso eterno, é fato que sua lenda permaneceu vivendo por muito além de seus restos mortais, e permanece viva no imaginário popular até hoje, tanto no Nordeste, onde a cultura do cangaço ainda é muito celebrada e visada pelas populações locais, quanto no restante do Brasil, em que o cangaço é visto até hoje como uma das maiores manifestações populares de resistência e ousadia em toda a história da nação, e é sempre objeto de grande interesse, apesar de suas controvérsias. E então aí está, meus amigos, essa foi a história completa do cangaço no Nordeste e da trajetória de Lampião e de seu bando. Como eu disse, é uma história interessante que vale a pena ser contada e vale a pena ser entendida, vale a pena ser ouvida. Agora eu gostaria de saber de vocês nos comentários o que vocês acharam da história, o que vocês acharam desse movimento, desse período histórico. E o que vocês acham da figura de Lampião? Se vocês acham que ele foi um herói, um vilão, ou um pouco de cada coisa, o que é o que eu tento acreditar. Escrevam aqui abaixo nos comentários as suas impressões, e eu lembro a todos mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material e considerem o meio de contribuição direta via Pix, que ajuda muito ao canal e ajuda muito ao meu trabalho. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo o link para o meu canal primário, que é o Mundo de Gelo e Fogo, onde eu falo a respeito da obra máxima de George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, e das suas séries derivadas. Se vocês curtem esse tipo de tema, curtem o meu estilo ou curtem alta fantasia, em geral curtem literatura, acredito que vale muito a pena dar uma olhada lá. Ele é, modéstia à parte, um dos canais mais importantes dessa temática no YouTube brasileiro. Então, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Um grande abraço a todos, eu agradeço mais uma vez pela paciência, pela audiência e pelo interesse naquilo que eu faço. E agora eu provavelmente devo voltar a produzir alguns vídeos lá pro MGF, porque afinal de contas, como eu disse, é o meu canal primário. Mas em breve eu estarei de volta aqui na Omni para falar de mais temas ligados às humanidades que, afinal de contas, são temas que me apaixonam profundamente. Então, aguardem ou nós nos vemos lá no MGF mesmo, demorou? Grande abraço a todos e valeu! We'll be right back.